defeito, eu concordo com isso aí. Rodrigo Bueno. 1000 dias se completa com o São Paulo. Não, Hudson, na Copa de 2014, todo voo que eu pegava, os caras estavam cantando. É o único momento que o Pelé serve pro brasileiro. Só. De resto, ele é desprezado. E acaba a Copa do Mundo, também a música some. Some, ninguém mais fala mais se nada. tiver um Brasil e Argentina na... Aí volta, mil gols, aí esquece Pelé. Ainda bem que só essas músicas de seleção. Essa do 1000 gols é legal pra caramba. Nossa. O Rodrigo Bueno. Chato. 1000 dias de... Que o São Paulo não vence um clássico fora de casa. O último foi contra o Santos na Zé Belmiro, o técnico era o Rogério Ceni. 3-1. 3-1 Paulista de 2017. Então, o São Paulo não vencer agora o Santos na Vila, eu acho que não vai vencer. Vai completar possivelmente aí 3 anos de jejum fora de casa. É uma coisa fácil de você explicar. O São Paulo não venceu nunca em Itaquera, não venceu nunca no Allianz Parque. A única chance que o São Paulo tinha era vencer o Santos na Vila. Venceu com o Rogério, era a fase de classificação do Paulista. E nessa década que está acabando, né? Não, 2020 ainda é a década. Não é só 2021 que vai virar a década. O São Paulo foi varrido. O São Paulo foi dizimado, foi humilhado pelos seus 3 maiores rivais. Você pega na década as estatísticas, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, São Paulo foi devidamente escorraçado. E tá aí, especialmente fora de casa, o São Paulo é muito frouxo. Um time que treme, joga muito abaixo. Você vê, outros times vão jogar em Itaquera, dão trabalho pro Corinthians. Outros times vão jogar no Allianz Parque, dão trabalho pro Palmeiras. Dificultam a vida. O São Paulo vai lá, parece que vai a passeio. Os caras já entram derrotados. É um dos tantos problemas que o São Paulo tem. A torcida do São Paulo está desgostosa, obviamente, porque não ganha título, é a pior coisa. Você fica na fila, tal. Mas depois, na hora que você tem esses jogos especiais, esses campeonatos à parte, o São Paulo só apanha. Raramente vence clássico. Nesse ano, o aproveitamento em clássico é em torno de 20 e poucos %. O São Paulo ganhou um jogo do Santos no primeiro turno, ganhou de 3-2 e ganhou agora do Corinthians 1-0. No resto, todos os jogos, São Paulo com muita dificuldade, para variar, perdendo. Então, a tendência é o São Paulo se complicar ainda mais no campeonato, porque o próximo jogo é na Vila Belmiro. Nesse ano, fora de casa, o São Paulo ganhou do Goiás 2-1, do Fortaleza 1-0, do Fluminense 2-1. O São Paulo tem muitas vitórias fora de casa. Do Atlético Paranaense 1-0, do Botafogo 2-1 e da Chapecoense. Dos que estão na frente no Campeonato Brasileiro, não ganhou nenhum. Então, o São Paulo perdeu o Campeonato Paulista em Itaquera. São Paulo tomou mais uma piaba, 3-0. Mas se classificou no Allianz Parque, nos pênaltis. Não ganhou o jogo. São Paulo no Allianz Parque tem um empate o e 8 derrotas. É incompreensível, né? Você olha assim, é clássico. O clássico sugere o quê? Um equilíbrio, né? Pode ganhar essa cascata que eu não acredito. Você está dizendo que com o Leco no comando, o São Paulo é um fracasso? É um fracasso total. Com o Leco... Não, essa administração do aliás, Leco o Leco, já que você levantou a bola, eu vou contar. São Paulo reconheceu recentemente uma dívida de cerca de 30 milhões de reais do Ricardinho. Quem contratou o Ricardinho pro São Paulo na época do Corinthians era o Leco, que era diretor de futebol. E o negócio foi protelando, 30 milhões de reais, não é 30 reais. Pagar pra quem? Aí agora, o São Paulo... Do Ricardinho? Do Ricardinho. Ricardinho não, Ricardinho não. Palmas para Ricardinho. Não, é empresa. Agora vai cobrar o turu pra ele. Né? Agora apareceu uma outra. CT. Companhia de Higiene e Trato. 25 milhões de reais. Mas tá começando de multa de carro? De cuidar Não, você pede pra CT para cuidar do entorno do estádio no dia do jogo. E você tem que pagar, como você tem que pagar o policiamento. Então, 25 milhões de reais. O São Paulo não reconhecia. Então, vai fazendo na conta. Já deu 55. Aí, o São Paulo anunciou até esse momento, até outubro, 77 milhões de déficit. Você que é bom de economia. Previsão no ano é de mais de 100 milhões de dívida. Vai aumentar em 100 milhões de reais a dívida do São Paulo. Então, o São Paulo, na gestão do Leco, é um desastre financeiro. Os caras gastam grana, torram grana, contratam um pato porque algum torcedor pediu. Puro marketing, não dá resultado. Pagam o maior salário para um jogador nesse país, que nesse momento é o Daniel Alves, 1,5 milhão. Não sabem formar elenco. O elenco é tudo cara apático, sem vontade. Trocam de técnico que não tem perfil para ficar na frente do clube. E aí você fala, bom, mas pelo menos saneou o clube. Bandeira de Melo. Ficou anos à frente do Flamengo. Não ganhou o título de expressão, ganhou uma Copa do Brasil. Mas pelo menos arrumou a casa para a diretoria seguinte chegar e contratar. Não, o Leco não ganha nada.
É um fiasco na administração do esporte, ele não entende de futebol. E desarruma a casa. E vai deixar para o sucessor dele um monte de CT, Ricardinho, vai pagar coisa de Mas 20 ele delegou anos poderes pro então, Raí. A gestão é pavorosa em todos os sentidos. Ele é o presidente. Não tem sucesso esportivo. Então escolheu mal. E é terrível na parte financeira. O Paulo Nobre delegou poderes. Peraí, Entendeu? Então, aí é claro que isso afeta o time. Aí tem cara, mas ele contratou bem, ele botou o Raí lá. O trabalho do Raí como diretor de futebol está sendo pavoroso, ridículo, porque ele é responsável também pela formação do elenco. Se o São Paulo é um time apático, um time morto, que eu estava vendo você falando, classificando o São Paulo como o time mais morto, é pela formação do elenco. Eu não falei que era o pior time do Você falou que é o mais apático. Eu falei que é o time mais apático. Então, mas quem forma o elenco, quem contrata é responsável por isso. Você contrata jogador sem fome, sem vontade, que não quer ganhar, que se ficar em quarto tá bom, se ficar em quinto tá bom, se ficar em oitavo tá bom, se sair na oitava de final tá legal, se sair nas quartas tudo bem, se não ganhar esse ano tudo bem, o ano que vem joga, sair dessa competição tudo bem, tem a outra. O São Paulo tá cheio de cara assim, cara sem vontade. Isso se reflete no campo. Aí o Fernando Diniz talvez seja um bom técnico pro São Paulo, mas não nesse momento. Time grande. Você já quer tirar o Fernando Diniz? Calma, time grande, na fila, com pressão. A torcida todo o jogo faz pressão. Você precisa ter um time que pelo menos se entregue, que se doa em campo. O Balsa era um retranqueiro, mas o time se matava, corria. Era um time ruim do São Paulo que chegou na semifinal da Libertadores. Quase ganha aquela Libertadores. Na raça, no coração, na vontade. Com a Aguirre em algum momento, aquele primeiro turno, era um time que era muito veterano, era difícil segurar a onda. Mas os caras se matavam enquanto podiam. A torcida reconhece isso. A torcida de São Paulo agora, contra o Fluminense, foi 17 mil pessoas. Não. Contra o Furacão no domingo, 13 mil. A torcida cansou, cara. Cansou. E não é só porque a política de ingresso, que os caras, São Paulo ganha um jogo, é outra política que é equivocada. São Paulo ganha um jogo, os caras aumentam o ingresso. Aí São Paulo perde e vai abaixando. Não, Volta para 10 pau. Quando ganha, vai para 50. Quando vai de perde, acordo. vai para 50. Tem muita coisa errada e começa lá em cima. O Leco, o São Paulo com essa crise financeira, ele ganha 30 pauzinho por mês. É um dos casos raros de presidente de clube grande do país que é remunerado. Ele foi aprovado no estatuto, ele tem outros dirigentes remunerados. É modernidade. Cara, ele na boa, tem muita manifestação de São Paulino fora Leco já há 500 anos. Pô, ele abre mão disso, cara. São Paulo tá com um problema financeiro, não tá conseguindo patrocínio para pagar o Daniel Alves. Olha aí o que arrumou agora. Pô, abre mão do salário. Tem muito cara ganhando dinheiro do clube. Aliás, teve caso até de corrupção recente. Nessa fase, nessa década perdida que eu falo do São Paulo, casos de corrupção ali que ainda não estão totalmente resolvidos. Cara sugando o clube. Então, tem muita coisa grave para ser resolvida no São Paulo. E aí a gente vai ver o que respinga no time. Você acha que o Leco deveria renunciar? Se eu fosse ele, no mínimo eu renunciava ao meu salário. No mínimo. Ou o cargo? Eu acho. Por exemplo, o caso do Ricardinho, eu não sei se os conselheiros lá, teve até gente que abandonou, ficou bravo porque ele abandonou a última reunião, discussão financeira. De novo e aceitou. Estão pipocando todos esses escândalos financeiros do São Paulo, ele saiu da reunião. Criou um mal-estar ali com a oposição está crescendo, que foi um problema que o Juvenal, né, foi tão centralizador que ele meio que minou a oposição do São Paulo. Então, ele que fez o Aidar, depois fez o Leco também, veio tudo na esfera do Juvenal. Só que, por exemplo, o Aidar, e especialmente o Leco, não entendem de futebol, não fala a língua de boleiro. O Juvenal tinha aquele jeito empolado, diferenciado, né, que ele tinha, mas ele sentava numa mesa com o Luiz Fabiano adora ele. O Souzinha, né, que é um cara simples, um boleiro, fala com o Juvenal de boa. O Leco não tem esse traquejo, não tem essa habilidade. Agora eu te pergunto. Aí ele acabou arrumando alguns caras próximos que acho que mais atrapalharam a gestão do que qualquer coisa. Abílio Diniz ajudou, saiu, meteu o pau, o Marco Aurélio se afastou. Muita gente boa do São Paulo que podia ajudar o clube saiu. E tá lá uma turma de cara que não entende futebol, que era uma crítica no Flamengo, a Bandeira de Melo, e que não consegue sanear o clube, ao contrário. Agora eu te pergunto. Só vai um buraco negro. Agora eu te pergunto. Você falou que ele não é boleiro, ele não tem traquejo e tal. Mas ele botou lá. Tudo isso que ele falou, eu assino embaixo. Ele coloca a cara pra acalmar a torcida. Sim, mas, Lugano, Raí. Ricardo Rocha, Raí, Rogério de técnico. Não é convicção dele. Ele põe porque, poxa, eu vou ficar a fazer isso pra enganar a torcida, dar um cala-boca na torcida. O Pato. O que o São Paulo vai contratar o Pato? Mas é a administração da arquibancada. A arquibancada grita, ele é a administração da arquibancada. Então o cara grita, ele vai lá e faz. Ele está comprometendo o clube financeiramente. São Paulo não conseguiu vender, teve um monte de prejuízo financeiro nesse ano. Saiu cedo da Libertadores. Saiu cedo da Copa do Brasil, deixou de ganhar um monte de dinheiro. Contava com a venda do David Neres.
que não saiu do Ajax. Antony. Antony, o São Paulo disse que recusou uma proposta de 20 milhões de euros. Se chega hoje uma proposta de 20 milhões de euros, eu também acho que não teve. Também acho que é cascado. Mas se chegar uma proposta agora de 20 milhões de euros, São Paulo empacota ele, faz um laço tricolor, leva lá onde for no lugar. O Raí continua para 2020, que o contrato dele termina em dezembro. Tem muita resistência, crítica, não só da torcida, do conselho, ao trabalho do Raí. Porque o Raí continua com o mesmo discurso. A cada queda de técnico, a cada campeonato. É isso que é. Fim do ano que vem. É gestão. A gestão dele. Ele só faz o Leco. O Leco só sai se for por improbidade administrativa, talvez no caso do Ricardinho. Não, eu quero saber o Raí está garantido até o fim do ano, mas a oposição, de repente... De 0 a 10, que nota você dá para o Raí no futebol de São Paulo? 3, 2. Departamento médico. Departamento médico precisa ser reciclado completamente, foi uma vergonha. O Flamengo está dando aula, inclusive nisso. O São Paulo era referência em 2003, 2004, quando do Refis, com grandes profissionais, grande estrutura. Era o símbolo de clube que recuperava jogador rapidamente. Esse ano, o Rojas. Onde está o Rojas? Ele entrou num buraco negro. Você assistiu Dark? Tem uma série Dark que é legal? Sim. Acho que tem um buraco negro ali que o cara entra, você não sabe onde ele está ou quando ele está. Mas o Vai ver que ele está no Rojas, passado. uma fatalidade. Dark, é uma série alemã sensacional. O Dom Rojas teve uma fatalidade. Teve uma fatalidade há mais de um ano. Mas ele machucou, ele teve uma outra lesão semelhante à que ele fez a cirurgia. Então cara, mas assim, tem um ano eu tô dando um exemplo. É um jogador que há mais de um ano não se fala nele. Eu queria fazer uma matéria, uma pauta aí, pauta. Rojas, conte como está sendo esse seu ano, essa sua recuperação, esse seu drama. Para não falar dos outros caras. O Pablo, São Paulo gasta uma grana no Pablo que é discutível. Na época, muita gente, poxa, o Pablo é o grande cara. Será que a avaliação não foi equivocada pelo preço? O Flamengo pulou fora. O Flamengo tinha interesse no Pablo. Na hora que o Furacão aumentou o preço, o São Paulo foi lá e cacifou. O Flamengo pulou fora, depois pegou o Bruno Henrique e o Gabigol. Quem deu de 10 a 10? A gente fala muito assim. O Marcos Braz goleou nesse ano o Alexandre Matos. O São Paulo não quis pagar o que o Bruno Henrique... Então, agora imagina o Raí. O Raí contratou uma série de jogadores nos últimos 2 anos por preços elevados, desde Trellis, Birubiru. É verdade. Os jogadores que assim não têm qualidade para jogar no São Paulo, os jogadores que até talvez tenham qualidade, mas que não é hora, não é o perfil para o cara do São Paulo. É o caso do Pato. E se questionar se o Pablo é a lista de técnicos.